Olá! Olha, a relação entre fé e sexualidade é com certeza um dos debates mais complicados da nossa época, né? E é por isso que hoje a gente vai mergulhar num artigo acadêmico que tenta entender de onde vem essa tensão entre o cristianismo conservador e a homossexualidade. Uma tensão que, vamos combinar, acabou moldando leis, culturas e, o mais importante, a vida de muita gente. E a análise já começa jogando na mesa uma pergunta bem forte, sabe? O autor, Arlindo Nascimento Rocha, aponta para um paradoxo. Como é que uma religião que se baseia numa mensagem de amor pode acabar sendo, para alguns, uma fonte de intolerância e exclusão? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Então, para guiar essa investigação, o artigo coloca um ponto de partida bem humanista. A ideia de que, bem, amor é amor. Sabe que o afeto não depende de sexo, de cor, de raça, de nada disso. É com essa ideia em mente que a gente vai começar a analisar os argumentos. Ok, então para a gente entender de onde vem todo esse conflito, a gente precisa ir direto na raiz do argumento conservador. A nossa fonte de análise mostra em detalhes como essa visão é construída. E o ponto de partida, como era de se esperar, é a interpretação de alguns textos bíblicos bem específicos. E a base para essa visão, segundo o artigo que a gente está analisando, está, olha só, literalmente no comecinho de tudo, lá na narrativa da criação, no livro de Gênesis. É nesse texto que essa visão conservadora encontra o que eles veem como o modelo original. Sabe, o projeto que não pode ser mudado para todas as relações humanas. E o interessante aqui é perceber como um único versículo vira a base de todo um sistema de crenças, né? Essa passagem é lida não só como uma descrição do que aconteceu, mas como uma ordem divina que define a própria estrutura da humanidade. A dualidade homem-mulher passa a ser vista como a única forma de representar a imagem e semelhança de Deus. A partir daí, a conclusão que se tira é bem direta. A união entre homem e mulher não seria apenas um modelo de família, mas o único modelo. A tal família tradicional que a gente tanto ouve falar nesse debate se torna a única forma aprovada por Deus. E aí, qualquer relação fora desse padrão passa a ser vista como uma quebra do plano original divino. Agora, a gente entra numa parte bem interessante da análise, que meio que desafia o que muita gente pensa. O artigo faz uma viagem pela história para a gente se perguntar: será que essa intolerância sempre foi a regra do jogo? E aqui a gente vê uma tese que realmente vai contra o senso comum do historiador John Boswell. Basicamente é o seguinte: de um lado, tem aquela ideia de que o cristianismo sempre condenou a homossexualidade. Mas do outro, a pesquisa do Boswell sugere uma coisa bem surpreendente, que o cristianismo, lá no comecinho, era bem mais tolerante do que a gente costuma imaginar hoje. E a análise não fica só na teoria. Ela traz exemplos concretos. Pensa na Grécia Antiga, no Império Romano. As relações entre pessoas do mesmo sexo existiam e, de certa forma, faziam parte da sociedade. O ponto-chave aqui é que o cristianismo não surgiu do nada, num vácuo, sabe? Ele nasceu no meio desse caldeirão cultural e, segundo a fonte que estamos vendo, acabou absorvendo um pouco dessa tolerância que já existia na época. Seguindo em frente, vamos ver uma coisa que talvez pegue muita gente de surpresa. A própria linguagem que a gente usa para falar sobre isso é, bem, super recente. E esse é um ponto crucial da análise. As palavras que a gente usa para definir esse debate não são nem um pouco antigas. Olha que curioso, a palavra homossexual simplesmente não existe nos textos bíblicos originais. Ela só foi inventada, criada, em 1869. O que isso quer dizer? Que quando a gente pega esse conceito moderno e tenta aplicar em textos tão antigos, bom, isso exige uma interpretação, porque os autores da Bíblia nem pensavam nessas categorias que a gente usa hoje. Essa linha do tempo dá uma perspectiva muito boa, né? Fica claro que essa ideia da homossexualidade como uma identidade fixa e, para alguns, um problema, é algo bem recente na história. Esse conceito foi se transformando o tempo todo, desde lá da antiguidade até as mudanças super rápidas que a gente viu, que levaram ao reconhecimento de direitos civis mais recentemente. E a coisa não para por aí, fica mais complexa. Porque mesmo hoje, o que exatamente significa ser homossexual? O artigo mostra que, longe de ser uma coisa simples, não existe uma única definição que todo mundo concorde, nem mesmo no meio acadêmico. Dá para ver que a fonte cita várias definições acadêmicas diferentes. Uma foca mais no desejo, outra na orientação, outra na questão da autoafirmação. Mas o ponto principal aqui não é decorar cada uma delas. É entender o que essa variedade toda significa.
que a identidade sexual é um negócio super complexo, com muitas facetas, não dá para simplesmente colocar numa caixinha e pronto. Beleza. Agora a gente chega no coração do argumento que o nosso material de análise apresenta. A grande questão é: onde é que está o conflito de verdade? Está no texto sagrado em si ou na maneira como as pessoas leem esse texto? Pois é, o ponto crucial é exatamente esse. A fonte que a gente está vendo defende que o problema não é o texto, mas sim a lente que se usa para ler. A intolerância não viria das palavras da Bíblia, mas de uma interpretação que é literalista, fundamentalista, uma leitura que ignora todo o contexto da época e quer transformar textos de milhares de anos atrás num manual de regras para hoje. E as consequências dessa abordagem, como o artigo detalha, são bem graves e muito reais, infelizmente. Essa interpretação fundamentalista, segundo o autor, acaba servindo de justificativa para a discriminação, e isso alimenta o ódio, o desprezo, a perseguição, que afetam a vida de muita, muita gente. E aí o autor nos leva para uma reflexão final, para a gente fechar. Será que a nossa própria falta de conhecimento sobre o assunto, sabe, os mitos, os preconceitos, será que tudo isso não é, no fundo, um resultado direto dessa mesma intolerância que vem de séculos? E a gente termina com essa pergunta muito forte do psicólogo James Harrison, que está citado no artigo. Ela não dá uma resposta pronta, mas deixa no ar o desafio final. Se a intolerância se alimenta da própria ignorância que ela cria, como é que a gente quebra esse ciclo? Por onde começar? Talvez a busca por um entendimento mais humano já seja um primeiro passo.